Continuidade aos nossos estudos domiciliares. Vamos hoje estudar o capítulo 7, falar aí de uma temática que é bastante relevante nos vestibulares e no Enem, que é sobre a Era Vargas. Nós temos as características gerais: centralização, autoritarismo, modernização, indústria de base, industrialização por substituição de importações, diversificação produtiva, nacionalismo, o trabalhismo e o populismo. Então, todo esse contexto são as características gerais do período de Vargas. Vamos aí continuar sobre o governo Vargas, que vai de 1930 a 1945. Nós temos o governo provisório, que é justamente, ele governa provisoriamente. Nós temos o governo constitucional, que no governo constitucional nós vamos perceber aí forte, muito forte, os paulistas aí, né, pedindo uma constituição. Nós temos o governo ditatorial, que é justamente o Estado Novo. Vamos entender aqui sobre o governo provisório. Quais foram as decisões de Vargas, mas vamos entender também alguns antecedentes. É interessante a gente perceber que nós estávamos aí no contexto da República Velha, né, sobre toda aquela aliança forte sobre as oligarquias cafeeiras paulistas, Minas e São Paulo. A gente percebe que Getúlio assume logo após a Revolução de 1930, né, que aí Washington Luiz é deposto, inicia-se depois que ele sai, que se inicia o governo provisório. É a partir daí que Vargas toma algumas medidas, algumas decisões. As primeiras decisões que ele toma, os partidos políticos eles foram extintos logo à entrada do governo. Suspenderam a Constituição de 1891. Vargas nomeia interventores estaduais. Foi essa nomeação, né, que vai deixar aí os paulistas incontentes em meio a essa decisão de Vargas, né? Criação dos ministérios do trabalho, industrialização e comércio, da educação e saúde, controle dos meios de comunicação e dos sindicatos. Ele também teve esse controle muito forte. As leis trabalhistas, que isso vai favorecer muito aos trabalhadores, e o Código Eleitoral de 1933, que é justamente o voto secreto feminino, muito importante, aí fazendo um elo, uma comparação nas mudanças, né? A mudança de um governo para o outro. A gente percebe que na República Velha não tinha essa abertura desse voto, né, feminino, e aí já há uma conquista. Continuando, né, o governo provisório, Getúlio nomeou seus interventores para o lugar dos governadores dos estados. Assim ele vai ter, né, vai fortificar mais ainda o seu governo, vai centralizar mais ainda a política, né? Na verdade, esses interventores, o que vem a ser os interventores, né? Que é o próprio governo estadual, né, controlado por Getúlio. Então, Getúlio tem uma autonomia e um poder aí nas mãos. A nomeação de um tenente oriundo do Nordeste, João Alberto, para governar São Paulo, somada à indefinição do prazo para a realização de eleições para a Constituinte, acirrou a oposição dos paulistas, como eu falei, né? Houve aí esse confronto, porque a demora de Vargas em realizar as eleições e convocar uma Constituição teve aí um impacto em São Paulo, que se rebelou contra o governo, né, a partir de 1932. Aí a gente dá continuidade aqui embaixo, né, em meio a essa revolução, é interessante a gente destacar que houve
um manifesto também de jovens participando. Numa das manifestações, 4 jovens, né, MMDC, que tem até uma sigla em homenagem a esses estudantes que morreram nessa manifestação. MMDC, que é Mirangaia, Martins, Drauzio e Camargo. A gente sabe que em meio a esse tumulto, a esse protesto, né, os paulistas, eles também investiram muito em cartazes, né? Muitas mulheres davam aí as joias para justamente investir, comprar armamento para esse momento aí dessas manifestações, né? Nós temos aqui uma homenagem a esses jovens que morreram nesse confronto com a polícia, o cartão postal em homenagem a eles. Passando para a Revolução Constitucionalista de 1932, o esforço de empresários e da população ajudou os revoltosos, mas não impediu que fossem derrotados, né? A gente sabe que houve esse esforço aí, mas eles foram derrotados, né? A tentativa da oligarquia paulista de depor Vargas e voltar ao poder sob o pretexto de reconstitucionalização do país havia fracassado. Então, houve aí esse fracasso, né? Mas interessante que, mesmo fracassando, eles, com a pressão que eles deram, Vargas, né, ele volta aí a dar suporte aí à nova Constituição. Mas obtiveram uma vitória política, né? Pois o governo garantiu a realização das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Mesmo eles perdendo, mas eles garantiram o que Vargas ia fazer. Continuando na Constituição de 1934, as decisões de Vargas, né? Vargas aí tem as medidas que é os direitos trabalhistas, né? Instituição do salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas e indenização na demissão sem justa causa. Então isso veio favorecer os trabalhadores e, de certo modo, ajudou muito, né, com essas decisões da Constituição. Nós temos a Revolução Constitucionalista de 1932, a gente percebe, dando continuidade, que surgiu aí em meio a esse sentido partidos, né? Nesse período ganha destaque na vida pública do país 2 grupos com ideologias bastante diferentes. Nós temos o partidos ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, e AIB, Ação Integralista Brasileira, Plínio Salgado. É interessante que a ANL é justamente a oposição aí de Vargas, queria tirar Vargas do poder. Nós temos com esses grupos, né, que queriam, aí estavam à frente para tirar Vargas, que justamente nós temos Luiz Carlos Prestes e alguns outros que estavam junto com eles nesse objetivo. Nós temos também a Olga Prestes, que vem a ser presa e depois ela vai ser enviada e lá morre, né, que é justamente Adolfo Hitler, que tem o Holocausto, as câmaras de gás. E aí nós temos em 1935 a Intentona Comunista, que é justamente isso, esses partidos tentando, né, se organizar para tirar Vargas do poder. Nós temos o Plano Cunha, né? Vargas ele aproveita aí essa deixa, né, e começou a corrida presidencial para as eleições do ano seguinte, mas Vargas tinha as suas estratégias, né? Vargas desejava continuar no poder. Por isso ele notificou aí, pegando esses grupos e aproveitando a oposição, de certo modo,
para notificar nos rádios a descoberta de um plano atribuído aos judeus comunistas, que tinha um nome, o Cohen, que queria queimar, né, até queimar as igrejas e até desrespeitar a honra e aos sentimentos mais íntimos das mulheres brasileiras. Então, nesse contexto, ele pega isso, né, esse plano, como se soubesse depois, né, para se manter nesse poder. Então, a gente sabe que o plano Cohen foi, na verdade, foi falso, foi um plano falso, forjado. Esse plano foi concedido pelo oficial, integralista, uma pessoa de confiança de Olímpio, do próprio Vargas, Olímpio Mourão, e isso foi uma estratégia para Vargas continuar no poder, Por isso que Vargas outorgou aí uma Constituição ao país e anunciou o golpe que transformou o Brasil, gente, em uma ditadura conhecida como Estado Novo, Foi em meio a esse golpe de Estado que ele se mantém aí no poder. Agora ele vem com uma ditadura. A revolta militar planejada pelos comunistas em resposta ao fechamento da ALN, que foi a decisão de Vargas, ocorreu em 1935 nos batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. A rebelião foi logo controlada, mas serviu de pretexto, como eu expliquei, para alguns setores do governo radicalizarem o regime político. Eles aproveitaram isso e radicalizaram mais ainda, com a intenção de dizer que, em nome do período comunista, o governo prendeu milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais acusados de atividade subversiva contra o governo. Então, isso foi muito bom, para o governo em meio a esse contexto desses grupos aí. No Estado Novo, gente, as principais medidas de Vargas de 1937 a 1945, fechamento do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e câmaras municipais. Então, ele vai governar mesmo por decreto-leis, agora ele vai ter mais autonomia e poder ainda. A nova Constituição foi outorgada, a extinção dos partidos políticos, Constituição outorgada, conhecida como polaca, sendo que o poder está concentrado totalmente no Executivo. A Constituição polaca, redigida por Francisco Campos, apresentava as seguintes características: extinção dos partidos políticos, abolição à liberdade de imprensa, estabeleceu-se a pena de morte, o mandato presidencial foi prorrogado até a realização de um plebiscito, que nunca chegou a ser realizado. Então, isso faz com que o governo de Vargas, nesse período, nessa fase do Estado Novo, seja realmente um governo ditatorial, um governo que tem o poder e controla tudo nas mãos. Dando continuidade, nós temos o Estado Novo, partidos políticos foram extintos e as eleições também, a proibição de greves, lógico que ele ia proibir, a manifestações contrárias ao governo. Houve, gente, perseguição, torturas e morte de milhares de cidadãos em meio ao Estado Novo. Muitos intelectuais resistiram à ditadura. Graciliano Ramos, por exemplo, foi acusado de participar da ANL, sendo preso, e depois escreveu memórias, no cárceres. Utilização de propaganda para conquistar a simpatia popular, que é justamente o populismo. Esse tópico aqui é muito importante nas questões do Enem dos vestibulares. É tanto que nós vemos algumas questões, eles apresentam imagens, de Vargas com as criancinhas, Vargas ali sempre com um sorriso, com a simpatia. Então, ele utilizou muito a propaganda a seu favor, E nós temos em 1939, o governo criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Foi justamente nesse período que ele cria a DIP, justamente para se enaltecer, para divulgar suas ações do governo, propagar, enaltecer mesmo Vargas.
nós temos interessante quando a gente fala em propaganda, né? Ele tem até aquele sentido de pai dos pobres, né? É tanto que foi criado o jornal diário na rádio A Hora do Brasil, né? Que ele entrava nas casas aí das pessoas, dos brasileiros, aquele sentido do pai dos pobres, e as pessoas tinham aquela admiração por Vargas. Aqui, continuando, diretamente ligado ao governo encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação social, como rádio, cinema, teatro e imprensa. Aqui nós temos o Estado Novo. No período do Estado Novo estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto a gente tem que é importante fazer essa relação, né? O Brasil declarava guerra aí ao eixo, lembrando que o Brasil ele tinha uma relação, né, aí com a Alemanha, relação comercial, só que houve aí a Alemanha torpeia, né, aí alguns navios brasileiros, né, e na verdade Vargas não queria entrar nessa guerra, né, eles estavam aí pressionados, foi mais uma pressão aí do povo para não ficar, né, do jeito que estava, e o Brasil declara guerra ao eixo, que é a Alemanha, Itália e o Japão, né, em 1945. Em 1944, o Brasil envia a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEBS, desembarca na Itália com aproximadamente 25 mil homens. Então, eles enviam a FABES e a FEBS. A FABES, Força Aérea Brasileira, e a FEBS, Força Expedicionária Brasileira, no período da guerra. Nós temos aqui algumas imagens que retratam esse momento, os heróis aí, alguns soldados brasileiros, e os jornais aí, né, colocando um dos momentos que foi justamente a entrada do Brasil na guerra, um dos motivos, torpeado um navio brasileiro, né? E aí a gente vê o empenho desses soldados indo para essa guerra. Aqui nós temos o sentido como eu falei, né, o papel de Vargas, o pai dos pobres. Então ele usava os meios de comunicação para enaltecer aqui o 1º de maio, né, que nós tivemos agora, comemorando o 1º de maio, que é Dia do Trabalho, que foi, né, um momento que ele enalteceu mais ainda o seu governo, aqui ele com as criancinhas, esse carisma que ele tanto passava para as pessoas, né? Aqui vocês irão fazer a atividade, nós temos essas questões, vocês irão responder essas questões a 4 até a 5, logo depois vocês irão responder essas questões no caderno de vocês. A 4ª, ela ainda né, vocês vão explica o significado que está sendo apresentado na imagem anterior, que é essa imagem. Depois vocês irão ver as questões do Enem, vamos testar aí o Enem. Vocês irão somente colocar as opções, ok? Não precisam escrever tudo isso no caderno. Agora, as outras questões, sim, vocês escrevam. Essa aqui você procure, reveja aí no capítulo 7, pesquisem, faça uma pesquisa e dê uma olhada e vê qual é a questão correta e escreva no caderno as opções, ok? Qualquer dúvida, eu estarei no plantão com vocês. Tirem as dúvidas de vocês e bons estudos.